Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar transbordante em nossos corações nessa noite. Antes de pedir para você abrir no texto da pregação de hoje à noite, eu quero pedir mais uma vez que você una-se a mim em oração. E nessa oração eu quero que, por favor, você possa interceder pelo Ederson, tá? Pela vida dele, pela saúde dele. A gente recebeu uma notícia agora há pouco que ele está indo no hospital, certo? E que nós possamos, como igreja, estar orando pelo nosso irmão. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu é o Deus que as Sagradas Escrituras nos diz. E Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus misericordioso, um Deus verdadeiro, um Deus justo. E nós apelamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. O nosso pedido, o nosso clamor, a nossa intercessão é pelo nosso irmão Ederson. Que o Senhor nesse momento possa estar derramando da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida dele, em forma de cura física, a saúde física dele. Que o Senhor possa estar acompanhando, acalmando o coração dele e mais uma vez fazendo as Tuas obras maravilhosas, que no final das contas, Pai, nós só temos a Te honrar e glorificar, bendizer o Teu santo nome. Glória a Deus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, e nós também queremos Te pedir que nesse momento o Senhor possa trabalhar nos corações aqui, para que possam estarem receptivos para a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, verso 1 até o verso de número 10. Leiamos, todos lá? Amém? Amém. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Bem, estava conversando ali atrás, antes de vir para cá, e comentando que o texto de hoje é um tanto enigmático, por assim dizer, né? Nós vamos precisar de toda a atenção, nós vamos precisar
da sua memória. Tá? Os outros precisar da sua memória de pregações passadas. Amém? Todo mundo aquecendo aí a memória. Então eu peço, por gentileza, a sua atenção, porque nós vamos passar por coisas aqui que necessitam de um pouco mais de apreensão, de detalhe, aqui na hora da explicação. Ok? Muito bem. Na quarta-feira passada, se teve aqui a pregação, né? E ela teve mais ou menos o viés de Cristo como o sumo sacerdote por excelência. Não foi assim? Ele, o grande sumo sacerdote, Cristo Jesus. Ok? Quando nós chegamos nesses versos que nós acabamos de ler, nós vamos ter uma espécie de comparação. Preste atenção. Uma espécie de comparação que esse autor aqui da carta aos Hebreus está fazendo com o sacerdócio ao qual Jesus ele está exercendo, certo? Comparação com esse sacerdócio com o sacerdócio de Arão, ou a ordem sacerdotal arônica, como você preferir chamar. Então, tem mais ou menos dois objetivos esse autor ao fazer isso. Primeiro, demonstrar que Jesus ele preenche todas as condições para sumo sacerdote, certo? Demonstrar que Jesus ele preenche todas as condições para ser sumo sacerdote. E segundo, demonstrar também o quão superior Jesus não é? Ou o sacerdócio que Jesus exerce é sobre o sacerdócio de Arão e sua linhagem. Esses são os dois objetivos que o autor aos Hebreus ele tem em mente, não é? Utilizando aqui as regras hermenêuticas, as regras de interpretação, a gente chega a essa conclusão que o autor aos Hebreus tem esses dois alvos em mente. Só repetindo aqui. Primeiro, demonstrar que Jesus ele preenche todas as condições, ele tem todas as características para ser sumo sacerdote. E segundo, dizer que esse sumo sacerdócio exercido por Jesus, é incomparavelmente superior ao sumo sacerdócio ou à ordem arônica de sacerdotes que tinham antes na velha aliança, na antiga aliança, que nós chamamos aí na nossa Bíblia hoje de Antigo Testamento. Ok? Muito bem. Nós vamos ter também a presença de personagens ilustres. Ok? Personagem ilustre, como por exemplo Melquisedeque. Nós iremos ver um pouco sobre quem é Melquisedeque. E nesse interim, nessa oportunidade, eu peço, por favor, a sua atenção. Bem, como é que está dividida aqui a nossa reflexão, a nossa mensagem de hoje? Do versículo 1 até o versículo de número 4, você vai ter esse autor falando sobre o sacerdócio arônico, ou o sacerdócio da ordem de Arão. Ok? Dos versos 5 em diante, o autor vai demonstrar aquilo que nós já cantamos aqui, não é? A superioridade desse sacerdócio exercido por Jesus em relação ao arônico. Ok? Por quê? Por que se faz isso? Por que é necessário chegar a esse ponto? Ora, nós vimos que o contexto sobre o qual está a carta aos Hebreus é um contexto de abandono da fé. Era a teia acontecendo,
a perseguição acontecendo sobre os cristãos lá, provavelmente da Judéia, certo? E como estava acontecendo essas perseguições, como estava acontecendo esse tipo de agressão a eles pelo simples fato de eles serem cristãos, o que era que eles estavam fazendo? Eles estavam desistindo do cristianismo. Eles estavam desistindo da fé cristã. E eles estavam retrocedendo ao judaísmo. Eles estavam retrocedendo ao judaísmo. E só mais uma vez, para a gente ficar mais aqui refrescados na nossa memória, nós temos no capítulo de número 1, do verso 5 ao 14, não precisa ir, esse autor provando, demonstrando, argumentando que Cristo Jesus é superior aos anjos. Não é? Isso tudo falando para aqueles que estavam abandonando a fé, abandonando o cristianismo, que lá no capítulo 8, verso 15, ele vai chamar tudo aquilo do Antigo Testamento de sombras. Então, ele está aqui argumentando para esses, né, que Cristo é superior aos anjos. Esses anjos que foram ministros da antiga aliança. Ele vai dizer isso. No capítulo de número 3, esse autor vai demonstrar que Jesus é muito superior a Moisés. Moisés, que era tido como o grande profeta do povo judeu, do povo israelita, aquele que por intermédio de quem Deus deu a lei, por intermédio de quem Deus deu várias instruções, e isso se perpetuou, né? Deu a Torá, que é como eles chamam os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Então ele vai demonstrar, vai dizer, olha, vocês estão voltando para as sombras. Por quê? Porque Jesus é superior a Moisés. E nessa oportunidade, como já disse, ele vai demonstrar que Jesus é de uma ordem sacerdotal muito, mas muito superior à ordem sacerdotal de Arão. Ok? Então, como eu disse, os versos 1 a 4, nós vamos meditar um pouco sobre o sacerdócio arônico, e de 5 em diante nós vamos mostrar aqui o quão Cristo é superior a esse sacerdócio da antiga aliança. Muito bem. Eu quero que você atente para o verso de número 1 do capítulo 5 e veja juntamente comigo que Deus, por intermédio do escritor aos Hebreus, vai demonstrar a função do sacerdote. Ele vai utilizar Arão e vai usá-lo como modelo sacerdotal. O que é que o sumo sacerdote faz? Qual a função do sacerdote? Note, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, ou pelos pecados. Basicamente, meus irmãos, a função do sacerdote, ou do sumo sacerdote, é representar o povo perante Deus. Representar o povo perante Deus. Mas para isso, o sacerdote não vai lá, um dia ele está dormindo, ele não era sacerdote, aí ele de repente acorda e eu quero ser sacerdote, faz assim, me ungir. Não. Para isso, tal homem, incumbido dessa função, sumo sacerdote, ele precisa ser devidamente escolhido por quem? Pelo povo? Por ele mesmo, como eu acabei de reprovar? Obviamente que não. Ele tem de ser devidamente escolhido por Deus.
ele é constituído por Deus. Era assim que se fazia na antiga aliança. Certo? Somente assim, somente dessa forma, escolhido por Deus, era que aquele homem poderia exercer o ofício de sacerdote, que envolvia oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. Ele ia mediar o povo para Deus. O povo não podia ir diretamente a Deus. O povo tinha que passar pelo sacerdote, ou melhor dizendo, pelo sumo sacerdote, entregar ali uma ovelha, uma oferenda na mão desse sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ir no devido lugar chamado Santo dos Santos e oferecer esse novilho, essa ovelha, esse bode a Deus pela culpa daquele que está ali necessitado de perdão. Ok? E esse verso ele está em íntima conexão com a última sessão do capítulo 4, onde vai falar que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote. Como eu sei? Como eu sei que esse verso está em íntima conexão com os últimos versículos do capítulo 4? Por causa da conjunção explicativa por quê. Não bastava dizer por quê, Flávio. Por quê? Por causa do porquê. Não é? Olha, note aí. Porque ele está explicando algo. Certo? Ele está explicando algo. Ele está dizendo aqui no verso 16 do capítulo 4, dizendo o seguinte: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aí ele vai explicar o porquê que isso acontece. E como eu disse para vocês, esse texto do verso 1 ao 10 é um texto meio que comparativo entre Jesus e a ordem sacerdotal arônica. E o motivo pelo qual ele faz essa íntima conexão é explicar como Jesus está no presente momento e quando ele ofereceu o seu sacrifício lá na cruz. Não é? A gente às vezes meio que esquece o atual estado de Jesus, como ele está. A gente só parece que meio que para somente na ressurreição. E o texto bíblico é claro. Por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 34, próprio Hebreus capítulo 7, verso 25, 1 João capítulo 2, verso 1, todos esses textos citados agora por mim, eles dizem que Jesus está à destra de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. É o que esse autor está querendo fazer. É o que esse autor está querendo dizer. Ele está dizendo que Jesus está atualmente como nosso sumo sacerdote, nos recomendando, intercedendo por nós lá perante Deus. Aí aqui já adianto a aplicação minha, aqui que ficou para o final. Você sabe por quê? Que você está como está, aí sentadinho, respirando, certo? Por causa de Cristo Jesus. Por causa do seu sacrifício na cruz. E porque Ele ainda intercede por mim e por você. É assim que Ele está. É assim que Ele está. Segundo, versos 2 e 3. Nesses versos 2 e 3, o autor aos Hebreus, ele quer demonstrar que o sacerdote, ele não é um alguém sobre-humano, certo? Ele é um alguém necessitado como qualquer um outro. Ele é um alguém necessitado
como, por exemplo, aquele mesmo que está lá perante ele como sacrifício, pedindo para ele oferecer sacrifício por ele. O sumo sacerdote, ele não é uma classe especial, uma categoria superior de ser humano. A prova disso é que o texto, ele vai dizer, no verso de número 2, final do 2, olha aí, parte B, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O autor quer nos chamar a atenção para esse fato. O sumo sacerdote, por exemplo, da ordem lá de Arão, ele não é um super-herói, ele não é um perfeito, ele não é um impecável, pelo contrário, ele é um ser humano como qualquer um. E a prova é que ele está rodeado de fraquezas. E por causa disso, entra em cena outra característica do sumo sacerdote comum. Qual seria essa característica que entra em cena do sacerdote arônico, por exemplo? O verso de número 3. Deixa eu ver aqui. Não, o verso de número 2 ainda vai nos dar essa informação. Talvez na sua tenha condoer-se, né? Condoer-se dos ignorantes que erram. Na minha aqui está dizendo, podendo compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados. Entra em cena por causa disso, pelo fato de ele ser um ser humano comum, entra em cena essa segunda característica. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é errar, ele entende quando uma pessoa vai com um novilho, com uma ovelhinha e dizer, olha, tome aqui, eu pequei porque eu fui ignorante, eu pequei porque eu briguei com o outro, eu pequei porque eu menti, eu pequei, sabe? Pelo simples fato dele ser um ser humano comum, um ser humano normal. Ele compadece-se daqueles que erram, daqueles que estão ali perante ele para oferecer o sacrifício. Ok? E sobre esse versículo eu gostaria de ler uma citação de um comentarista bíblico, eu achei muito interessante. Ele falando sobre essa situação do sumo sacerdote, ele diz o seguinte: é muito fácil ver-se livre dos ignorantes e dos que erram, ou pelo menos não lhes dá a mínima consideração. São um estorvo em qualquer sociedade bem organizada, ou seja, eles são marginais. Mas numa sociedade teocrática, ou seja, uma sociedade que Deus governa, que tem como princípio de governo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, essa sociedade teocrática, não podem esses que erram serem deixados de lado ou fora de consideração. Deve ser dada atenção a eles. O sumo sacerdote não era apenas o representante das melhores seções da sociedade, ele era também representante das piores seções da sociedade. Está vendo? Está vendo? Essa era uma característica do sumo sacerdote. Era necessário ele ser um ser humano, para que ele pudesse se identificar com o ser humano, com o outro, com aquele que estava ali pedindo, clamando, pedindo perdão pelos seus pecados. Ora, nós sabemos que Jesus nunca pecou. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu fico preocupado se alguém dizer que Jesus pecou. Jesus nunca pecou. Nós sabemos que ele nunca pecou. Mas pelo simples fato dele nunca ter pecado, isso não significa que ele não teve provações. Não é verdade? Jesus passou por muitas provações, diz o texto bíblico. E o ponto de contato que há aqui entre o sacerdócio arônico e esse sacerdócio de Jesus
é que Jesus, com essa característica de ter sido provado, de ter sido tentado, ele também pode ser o nosso sumo sacerdote. Agora, diferente de Arão ou de outro sacerdote da ordem arônica, ele nunca pecou. Essa é a diferença. Mas assim como aquele sumo sacerdote pode se compadecer daquele que está ofertando, com toda certeza, Jesus, ele se compadece de um pecador pecativo. Amém? Glória a Deus. Verso de número 4. Olha como a gente está avançando rápido. Já está no 4. Nesse verso de número 4, Deus, ele, através do escritor aos Hebreus, desculpa, está falando todo o tempo Deus aqui, ele vai meio que reiterar algo que ele já disse no versículo de número 1. Ele vai enfatizar isso. Ele vai dizer o seguinte, que é Deus quem escolhe o sumo sacerdote e não o inverso. Olha só como diz o verso 4. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Vamos lembrar de algo. Está sendo feita uma comparação aqui. Um outro ponto de contato entre o sacerdócio arônico e esse sacerdócio que Cristo Jesus está exercendo, ou Cristo Jesus na condição de sumo sacerdote, é que a semelhança de Arão, Jesus também foi escolhido por Deus para essa função. Jesus também foi escolhido por Deus para essa função. Não foi uma autonomeação de Jesus, certo? Não foi o povo que o escolheu como sumo sacerdote. Olha, agora nós queremos Jesus como nosso sumo sacerdote. Mas a semelhança de Arão, Jesus também foi escolhido por Deus. E a chamada divina, a chamada de Deus é um fator muito importante no Novo Testamento, assim como era no Antigo Testamento. Por quê? Porque mostra a ação divina em favor do povo. Porque mostra Deus entrando no espaço-tempo e agindo dentro da história. Porque mostra Deus se importando com a sua criação, se importando com o seu povo. Certo? É isso que deve demonstrar, é isso que deve nos chamar a atenção. E em João capítulo 17, verso 4, Jesus mesmo, ele nos lembra que ele foi nomeado por Deus, ele foi escolhido por Deus para exercer essa função de sacerdote ou de mediador entre Deus e o homem necessitado. Amém? Então até aqui nós meditamos um pouco no sacerdócio arônico, certo? E alguns pontos de contato que há nesse sacerdócio com o que Jesus exerce e o próprio Senhor Jesus na condição de sumo sacerdote e Arão. Ok? Do verso 5 em diante, até onde nós lemos, versículo de número 10, vai começar agora uma comparação mais intensa, por assim dizer. Ele vai intensificar a comparação e mais. Ele vai demonstrar a excelência e a superioridade que há no sacerdócio exercido por Jesus em relação a qualquer outro, no caso aqui, em relação ao do Arão. Verso de número 5 diz assim: assim também Cristo
Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Aqui há uma indicação do autor ele está dizendo aqui que há mais do que um simples chamado. Aqui. Há mais do que um simples chamado. Porque unido a essa condição, unido a essa função sacerdotal, você tem, sabe o quê? Você tem o Filho de Deus. O Filho de Deus, o unigênito do Pai. Então daí já você começa a perceber, logicamente, que Jesus ele não é somente aceitável a Deus para exercer essa função de sumo sacerdote, mas ele é mais do que aceitável. Ele é totalmente aceitável a Deus. E com certeza, com toda certeza, há uma diferença considerável aqui em Deus Pai nomear um homem, não é? Por exemplo, Arão, e nomear o seu unigênito. Com toda certeza há uma diferença considerável. Você concorda comigo? Daí você já começa a notar. Daí você já começa a notar a superioridade, a evidente superioridade do sacerdócio exercido por Jesus em relação ao sacerdócio exercido por Arão ou qualquer outro que lhe suceda. Ok? E vai continuando. Verso 6, por exemplo, vai dizer o seguinte: como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem antes uma ordem arônica e agora você tem uma ordem de Melquisedeque. Nós temos diante de nós uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Quem é Melquisedeque? Você analisando as Sagradas Escrituras, você não vai encontrar antecedentes históricos de Melquisedeque. Quem era o pai dele? Quem era a mãe dele? O que é que ele fez antes para que ele pudesse se tornar sumo sacerdote ou sacerdote? Você tem somente aquelas informações fornecidas pelo capítulo 14, verso 17 ao 20 de Gênesis, onde quando Abraão chega lá da batalha contra aqueles reis que levaram o seu sobrinho Ló cativo, quando Abraão volta vitorioso, você tem ali Melquisedeque se apresentando a ele, e o texto fala que ele, além de sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei de Salém, e Salém ali provavelmente indicava Jerusalém. Ok? Uma pessoa muito enigmática. Acrescente-se a isso o fato dele, naquela oportunidade lá de Abraão, trazer pão e vinho. Pão e vinho. Aquilo que nós fazemos aqui domingo após domingo. O Melquisedeque, lá no capítulo 14, verso 17 ao 20 de Gênesis, trouxe também com ele pão e vinho. Mas, fora essas informações que eu acabei de dar para vocês, você não encontra mais nada de Melquisedeque. E diga-se de passagem, nem depois, algum ato posterior de Melquisedeque. O que Melquisedeque fez depois do encontro dele com Abraão? O que Melquisedeque fez quando o povo, alguém da ordem de Melquisedeque, sei lá, fez quando o povo
invadiu Jebus, que era a antiga Jerusalém. Você não tem nada. Você não tem nada antes, nada depois, você só tem essas informações aqui. Como se não bastasse, no Salmo 110, verso 4, nós temos Davi falando o que esse autor aos Hebreus aqui citou. Olha só, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem o Davi só saltando, só falando alguma coisa, né? Parece-nos que Davi tinha um conhecimento dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque, mas o texto ainda é obscuro. E o autor aos Hebreus, ele pega essa figura enigmática e aplica à pessoa de Jesus. Olha, Jesus, ele é superior a Arão, porque Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que vocês acham disso? Pensem nisso. Portanto, com base nisso, o autor aos Hebreus, ele reitera, ele ratifica a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Arão. Passando para os versos 7 e 9, aliás, 7 ao 9, se nós lermos esses três versículos, o 7, o 8 e o 9, nós vamos ver provas incontestes da humanidade de Jesus. Por quê? Ora, porque nessas alturas, o autor aos Hebreus falando, olha, para aqueles que estavam abandonando, olha, Cristo é muito superior. Cristo é muito superior. O autor aos Hebreus vai lembrar para eles que Jesus também, embora sendo Deus, como a gente encontra em outras partes da Escritura, ele era homem. Ele era ser humano. E aqui ele dá provas incontestes da humanidade de Jesus. E isso não é feito só por fazer. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, que do mesmo jeito que um sacerdote se compadece, Jesus também se compadece. Do mesmo jeito que um sumo sacerdote da ordem arônica é capaz de entender o problema daquele que chega até ele, Jesus também é capaz de entender o problema daquele que chega até ele. Jesus também é. Lembra do começo que eu falei que tinha que ser alguém que representasse o povo, tinha que ser alguém que se identificasse com o povo, com o outro. Essa questão do sumo sacerdócio, a função do sumo sacerdote. Então Jesus, em sua plena humanidade, ele se identifica com o ser humano. Ele se identifica comigo e com você. E aqui, mais uma vez, antecipando uma das minhas aplicações, Jesus, ele entende perfeitamente o teu problema. Ele sabe. Ele sabe o problema que você passa. Ele entende o problema que você está passando. Não se preocupe. Não se preocupe. Ele sabe. Ele entende. Então, o que ele está dizendo aqui é que, olha, Jesus também preenche essa característica para ser sumo sacerdote. Certo? Jesus também preenche essa característica para ser sumo sacerdote. E o verso de número 10, nós temos aí, mais uma vez, o autor aos Hebreus, meio que bradando, enfatizando que Jesus é superior.
a ordem arônica. Olha só. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma coisa aqui muito interessante, para nós pensarmos um pouco aqui sobre a superioridade do sacerdócio exercido por Jesus. Quando Arão morreu, quem foi que assumiu o lugar dele? Vocês que são leitores do Antigo Testamento. Alguém pode me dizer? Foi o filho dele. Né? Se não me falha a memória, Eleazar. Depois do Eleazar teve o Finéias. Depois do Finéias e foi. E assim foi. Parece que havia uma hereditariedade no sacerdócio. Mas como eu acabei de explicar sobre Melquisedeque, que ninguém sabe de nada do passado dele, ninguém sabe de nada do futuro dele, né, de atos posteriores àquela aparição lá em Gênesis 14, você não tem uma hereditariedade no sacerdócio de Melquisedeque. É isso que o autor vai dizer. É isso que vai dizer. Por exemplo, no capítulo de número 7, vá comigo lá. Versículo de número 3 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso é o autor de Hebreus falando de Melquisedeque. Esse capítulo 7, ele vai retomar de novo essa questão de Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E isso é maravilhoso, porque nós temos ao nosso favor, os cristãos têm a seu favor alguém escolhido por Deus, devidamente constituído por Deus, num chamado infinitamente superior a qualquer outro chamado que houve nas Sagradas Escrituras, a nosso favor. Olha, não é outra pessoa, não é anjo que está intercedendo por mim, por você lá, junto ao Pai, não. Quem está intercedendo por mim e por você é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando tu peca, meu irmão, que tu vai para a presença de Deus em nome de Jesus, tu não faz a tua oração em nome de Jesus, Ele está intercedendo por ti junto ao Pai. É isso que o autor aos Hebreus quer dizer aqui nesse verso de número 10. Ele quer enfatizar Jesus Cristo, o Senhor Jesus é superior. Portanto, sim, Cristo é superior. E é um erro retroceder, é um erro voltar atrás, é um erro voltar para as sombras, como ele chama, todo aquele aparato sacerdotal, toda aquela ministração que acontecia no Velho Testamento, de sombras, é um retrocesso voltar para as sombras, é um atraso voltar para as sombras. Cristo é muito mais superior. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele está encorajando aqueles que ficaram a não saírem, a não acompanharem aqueles que saíram, né? Temendo perder as suas vidas. Sim, Cristo é superior. Cristo é superior aos anjos, como eu disse, capítulo 1 de Hebreus, versos 5 ao 14. Cristo é superior a Moisés, capítulo 3 todo de Hebreus. E Cristo é superior a Arão e toda aquela
Antigo Testamento. Sim, Cristo é superior. Essa é a mensagem do autor aos Hebreus, aqui nesses versos de 1 a 10. Só para finalizar, quero que você vá para a sua casa pensando em duas coisas, aliás, em três coisas. A primeira, tenha confiança de ir para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque você vai em nome de Jesus. Tem um problema, você tem alguma questão, você tem algum dilema, alguma dificuldade, alguma circunstância adversa está sobre a tua vida. Não procura outra pessoa, procura Cristo Jesus. Ele intercede por você, e como 1 João capítulo 2, verso 1 diz, ele não somente intercede, mas ele advoga sobre a tua causa. Amém? Amém. Pense nisso. Pense nisso. Segundo, como nós vimos aqui, não ache bobagem falar o teu problema para Deus. Não ache. Às vezes não passa isso pela nossa cabeça, né? Eu vou levar isso aqui por que para Deus? Por que eu vou fazer isso? Parece que às vezes nessa condição que nós estamos de aflição, daquele nevoeiro da circunstância ruim, parece que chega essa informação na nossa cabeça. É inútil orar. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vá confiante. Vá confiante. Porque Ele conhece a tua história. Ele pode se compadecer de ti. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é perseguição. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é sentir fome. Ele sabe o que é passar por privação. Ele sabe o que é ser tentado. Vá para Ele. Conte o teu problema. Conte a tua causa. Confie, porque Ele sabe dos teus problemas. Ele intercede por você exatamente no teu problema. Agora veja bem. Eu estou dizendo isso para você. Eu atesto, eu confirmo, eu assino um papel, a gente vai no cartório e reconhece a firma e faz tudo. Eu não estou falando, isso que eu estou dizendo aqui, eu faço isso tudo. Mas eu não estou falando que Ele vai atender os teus caprichos. Ok? Fique certo disso. Estou dizendo que Ele escuta você. Ele conhece o teu problema. O negócio é que às vezes a gente acha que uma coisa é problema, quando Deus não vê aquilo como problema e vê outra coisa como problema. Somente Deus consegue ver a nossa real necessidade. Certo? O que eu estou dizendo para você aqui é que Ele te escuta. Ele te entende. Vá com a sua causa real. Vá com a sua necessidade para Ele, verdadeira. Despida, despojada de egoísmo. Ele vai te escutar. Amém? Amém? Terceiro e último. Preste atenção. Nunca houve e nunca haverá alguém que possa substituir Jesus nessa tarefa de sumo sacerdote nosso, que intercede ao lado de Deus. Nunca ninguém pode fazer essa função de sumo sacerdote, somente Ele. Nem santo, nem padre, nem pastor,
nem apóstolo, nem aquele irmão que você considera mais espiritual. Ninguém substitui Jesus nessa função de sumo sacerdote segundo a ordem de Deus. Só Ele. Só Ele. Ah, mas o irmão ali tem uma oração poderosa. Olha o irmão quando ele fecha os olhos, cai tanta coisa no céu. Vá não. Não, mas o apóstolo fulano de tal é assim com Deus. Vá não. Vá para Jesus. Vá para Jesus. Conta os teus problemas, conta as tuas causas para Jesus. Ele é quem intercede. É Ele que foi escolhido. É Ele que está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. E uma quarta e última coisa que me ocorreu na mente agora, vou já liberar vocês. Que gente, para que esse negócio de retroceder às sombras? Desculpa, eu não resisti. Para que esse negócio de arca no culto cristão? Para que esse negócio de querubim no culto cristão? Como é que chama aquele negócio lá? Eu conheço de chamar boi, né? Chofar, né? Tem uma em casa, sofá. Isso é retroceder às sombras. Isso é olhar para Cristo Jesus, olhar para a sua função como sumo sacerdote e dizer, isso aí não é o bastante, porque eu prefiro isso aqui. Não caia nessa. Não caia nessa. Você não precisa colocar um copo d'água em cima da televisão. Hoje em dia nem dá mais para as televisões dessa figura, né? Não caia nessa. Tá? Isso é retroceder às sombras. Cristo Jesus. Vá para Cristo Jesus. A igreja de Cristo aqui do Gereçati enfatiza muito isso. O Evangelho, Cristo Jesus. Ele é quem é a nossa salvação. É Ele quem vai nos livrar de tudo e qualquer mal. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por tudo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos deu da sua palavra, porque o Senhor nos edifica na sua palavra, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige e nós somos gratos por isso. Nós queremos agradecer por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos agradecer por aquele sacrifício lá na cruz. Nós queremos agradecer, nosso Deus e nosso Pai, por Cristo Jesus estar ao lado do Senhor, está intercedendo por nós. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus em nossa vida. Ó Deus, nos ensina, nos lembra, nos corrige, nos leva somente para Cristo Jesus. Nos lembra a recorrermos ao Senhor Jesus. Não nos deixe cair na tentação de olhar para as sombras, de olhar para aquilo que não intercede, de olhar para aquilo que não foi escolhido por Ti para interceder em nosso favor. Nos leva somente para Cristo Jesus. Faz assim, ó Deus, que essa palavra possa encontrar morada em corações aqui nessa noite. Que essa palavra possa ter, ó Deus, desfeito algo em corações aqui nessa noite. Esse é o nosso pedido. Nós também queremos te pedir que o Senhor nos leve em paz para o nosso destino, para o nosso lar, protegidos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos dá um restante de noite e um restante de semana cheio de oportunidade para praticar a palavra que pregada nessa noite. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre.